No vídeo de hoje vamos falar sobre pensão por morte. Pode ser que você tenha feito esse pedido no INSS pelo falecimento de alguém próximo e teve esse pedido negado. Você vai entender hoje por que pode ter acontecido e como resolver. Mas esse vídeo também é importante para quem está pagando INSS, para quem recebe um benefício e não sabe se vai poder deixar pensão para os filhos, para a esposa, para o esposo, e precisa preparar esse terreno, claro, porque a gente não sabe qual que é o dia de amanhã. Então, para você ficar sem nenhuma dúvida, esse vídeo sim é para você, assiste ele até o final. Mas antes do conteúdo, peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e também ative o sininho, porque quando você ativa o sininho, você é notificado toda vez que eu entro ao vivo para fazer uma live, e na live eu respondo as dúvidas de quem está ali ao vivo. Também peço para você dar uma olhadinha na descrição do vídeo, porque tem os nossos links e também tem algumas informações por escrito, e isso é muito importante para você ter todas as informações que precisa nesse vídeo. Assiste esse vídeo quantas vezes for necessário, que ele vai ficar gravado. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Gabriela Lopes, eu sou advogada, sou especialista em direito previdenciário e estou aqui hoje para te ajudar a resolver os seus problemas com o INSS. Existem 4 principais motivos pelo qual o INSS costuma negar os pedidos de pensão por morte, e você vai entender cada um aqui também como produzir provas para que ele seja concedido. Se você fizer um novo pedido no INSS, o INSS vai pagar desse novo pedido para frente. Você deveria ter feito um recurso administrativo do pedido anterior, e se já passou o prazo de 30 dias após a negativa, você vai ter que entrar com uma ação judicial. E eu relembro vocês, isso é muito importante, não decai o direito de pedir pensão por morte. Então, pode ser que a pessoa tenha falecido há 20 anos e somente no vídeo de hoje que você descobriu que possui direito à pensão por morte. Você pode pedir sim a pensão, só que você não vai receber os atrasados, vai receber somente daqui para frente. Então vamos analisar o primeiro ponto que o INSS geralmente nega para quem pede benefício por estar vivendo em união estável. A união estável é o quê? Quando você não é casado, registrado no cartório de registro civil, mas vive com a pessoa como se casado fosse. Então, nesse sentido, você tem a intenção de constituir família, muitas vezes você constituiu família, tem filhos, vocês moram na mesma casa há 30, 40 anos, simplesmente não registraram no cartório de registro civil. Isso não é um impedimento de você receber de forma alguma, mas às vezes pode ser um pouquinho mais difícil, depende de como que era a sua relação com a parte financeira, como que vocês dividiam aí as despesas da casa, porque isso tudo vai fazer uma diferença, olha só. Quando você vive em união estável, você pode registrar isso no cartório. É possível registrar sim e tudo bem. Só que só com isso o INSS não reconhece, principalmente quando esse registro de união estável é muito antigo. Por quê? Para você receber a pensão por morte, você tem que comprovar que estava vivendo em união estável nos últimos 2 anos antes do falecimento. Essa é uma exigência a partir da lei de 2019. Antes disso, não era exigido a prova específica nesses últimos 2 anos, né? Então, como a gente está falando de um pedido hoje, né, a gente precisa ter cuidado com que são os óbitos ocorridos a partir de 2019. Os óbitos ocorridos antes de 2019 era outra regra e mudou tudo, né? Então, a gente precisa ter cuidado, e também tem regra nova aí na pensão por morte depois da reforma da Previdência. Mas em relação ao período de comprovação, desde 2019 é o mesmo, então precisa comprovar os últimos 2 anos. Como que a gente comprova os últimos 2 anos? Se você juntar uma certidão de união estável de 10 anos atrás, não comprova que vocês ainda continuavam juntos. E como que a gente consegue comprovar que vocês ainda continuavam juntos 2 anos antes do óbito? É muito fácil, pode ser qualquer tipo de documento, não precisa entrar na justiça para reconhecer a união estável se você não tiver isso registrado em cartório antes do óbito. Olha só uma lista de documentos que eu separei aqui para vocês. Vocês podem usar a certidão de nascimento do filho, então mostra que quando o filho nasceu vocês estavam juntos, pode ser que tenha acontecido dentro dos últimos 2 anos. Declaração da união estável é apenas uma prova, mas se ela for muito antiga ela não serve. Imposto de renda, se essa pessoa te declarava como dependente. Um testamento, se ela deixou bens para você. Provas do mesmo endereço, então a conta de água está no nome de um, a conta de luz está no nome do outro, a internet está no nome de um, então isso tudo comprova que vocês moram sob o mesmo teto. Isso é muito fácil de conseguir, tá? Transferências bancárias, então um manda o dinheiro para o outro, né? Isso é muito comum, ou quando vocês têm conta conjunta é ainda melhor. Pagamento de despesas, então a conta de água, um paga a luz, o outro pagou, a gente consegue com extratos bancários comprovar isso.
quando a pessoa passa por médico antes de falecer, dependendo da situação, essa pessoa estava sendo acompanhada por alguém. E aí pode ser que nessas fichas de cadastro nos médicos, nos hospitais, tenha cadastrado você como companheiro, cônjuge, né, algo nesse sentido, que aí serve como prova. Conta conjunta, que eu já falei, registro em clube ou outra associação. Então, se vocês participavam junto de algum clube ou alguma associação e precisava colocar um titular e dependentes, a prova de dependência pode estar aí também. Outra prova é o plano de saúde, que também existe um titular e os dependentes. Seguro de vida, se você ficou como beneficiário de um seguro de vida. E uma outra prova seria a ficha de empregados. Muitas vezes a empresa pergunta para o funcionário se ele é casado, né? E a pessoa reconhece que é casada. Não diz, não, eu vivo apenas em união estável. A pessoa simplesmente passa o nome de quem convive junto, como se casado fosse. Então, muitas vezes consta ali registrado também pela empresa essa informação. Então, tudo isso são sugestões de prova. Pode exigir outras provas? Pode. A gente já conseguiu comprovar com carnezinho em lojas, né? Casas Bahia, essas coisas todas, com cartão de crédito. Então, tudo isso depende da situação. Aqui a gente traz alguns argumentos que geralmente funcionam para todo mundo, mas tem outras situações também que, acaso não tenha esses documentos, a gente consegue imaginar de acordo com a realidade de cada um. O segundo motivo pelo qual o INSS nega muitos benefícios é por não comprovar a qualidade de dependente. Como que eu falo qualidade de dependente? A pensão por morte, ela é decorrente do benefício que a pessoa recebia antes de falecer, ou então, pelo fato dela estar pagando o INSS, ela pode deixar pensão para os familiares. E aí, quem que recebe, geralmente, né? Existe uma ordem. Os cônjuges ou companheiros, né, quando vivem em união estável, os filhos menores de 21 anos, ou que sejam inválidos, aí não tem idade mínima, ou então que tenham uma deficiência física, mental, intelectual, também não tem idade mínima. Então, essas três pessoas estão na primeira categoria. E é fácil de comprovar. Os filhos se comprovam com a certidão de nascimento, os esposos, né, casados, marido e mulher, registrados no cartório de registro civil com a certidão de casamento. E na questão de união estável, a gente acabou de falar das outras provas que podem ser utilizadas. Então, essa é mais tranquila de comprovar e essa pessoa não precisa comprovar dependência econômica. Já temos a segunda categoria, né, de pessoas que recebem somente se a primeira turma ali não existir. Então, seria, no caso, os pais e depois os irmãos menores de 21 anos, inválidos ou que têm uma deficiência. Então, vamos dizer que quem está recebendo ali é os pais ou os irmãos. Eles precisam, então, comprovar a dependência econômica. E como que a gente comprova a dependência econômica? Realmente que essa pessoa dependia economicamente, que os pais dependiam economicamente dos filhos ou que os irmãos dependiam daquele outro irmão. E como que a gente comprova? Transferências bancárias, comprovantes de pagamento de alguma coisa. Às vezes os pais viviam, por exemplo, em asilo e precisa do pagamento que o filho fazia. Outras vezes, pagamentos de despesas, convênios médicos, carteirinhas de clube, ou então quando, por exemplo, um irmão mora no imóvel do outro irmão cedido ali, emprestado para ele. Então, isso é uma prova também de que ele dependia economicamente. Então, essa aqui é realmente relacionada a questões financeiras. Você precisa comprovar que recebia de alguma ajuda financeira da pessoa que faleceu e aí consegue sim comprovar, mas não pode esquecer que somente recebe essas duas categorias de pais e irmãos se não houver filhos e se também não houver cônjuge ou companheiro. O outro motivo pelo qual o INSS costuma negar é por falta de qualidade de segurado. Quando a gente fala de qualidade de segurado é da pessoa que faleceu, ou seja, ela precisa comprovar que cumpria todos os requisitos, né, para deixar pensão por morte. Somente pode deixar pensão quem estava recebendo um benefício do INSS, uma aposentadoria, um auxílio-doença, por exemplo. LOAS não deixa pensão, tá? Benefício assistencial não deixa. E essa pessoa poderia estar pagando o INSS até falecer, também deixa pensão, ou ela parou de pagar o INSS, mas não por um longo período. Então, ela mantinha a qualidade segurada, e essa qualidade segurada pode ser mantida até 38 meses. Então, a gente precisa ter cuidado para ver quanto tempo que essa pessoa mantém a qualidade segurada. Então, não é o fato dela não estar pagando INSS próximo ali ao óbito que vai negar o benefício. A gente tem que ver essa questão de qualidade segurada e dá para prorrogar a qualidade segurada por até 38 meses. Tem vídeo sobre isso aqui no canal bem explicadinho. Então, esses são os principais motivos, né? O principal, na verdade, resumindo todos esses motivos, a gente resume aí num quarto momento, que é a falta de provas. Então, a falta de provas invalida a pensão por morte, porque o INSS ele não sabe se você
está mentindo ou se você está falando a verdade. Quando você não tem as provas produzidas, você não consegue convencer o servidor. E nesse ponto, o servidor ele precisa ser convencido de que vocês realmente viviam em união estável. Algumas provas são muito singelas e se ouve testemunhas. Dentro do INSS é possível ouvir testemunhas, a gente chama de justificação administrativa. Mas aí você está convencendo o servidor. E o servidor ele não pode ir muito além do que a lei prevê. Então, essas provas, por exemplo, estão previstas ali, já são meio que pacificadas, os servidores sempre consideram. Agora, se você tem uma prova muito diferente disso, ou às vezes você levou um monte de prova e o servidor ainda não se convenceu, você pode levar o seu pedido para a justiça, que os juízes já são mais flexíveis em relação ao reconhecimento da união estável, em relação às provas, principalmente dependência econômica, e também essa questão de, muitas vezes você precisa comprovar que possui uma deficiência, que é inválido, e aí pode ter uma perícia também judicial para comprovar. Eu espero então ter tirado todas as suas dúvidas sobre pensão por morte, ter esclarecido todos esses pontos e vejo vocês então no próximo vídeo. Até mais!